Meus irmãos, Reverendo Luiz Roberto está promovendo uma série de reflexões no livro de Eclesiastes. E ele perguntou se eu queria desistir e falar de qualquer outra coisa ou se queria falar do tema. Eu disse: reverendo, eu vou tentar. E certamente, meus amados irmãos, este é o título da perícope que está do capítulo 5, verso 8, até o capítulo 6, verso 12. E nós vamos ler este texto na medida que formos meditando na palavra de Deus, tá bem? Por ora, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo orienta a respeito da vida e da nossa atitude para com a vida. Vamos ver, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, do 6 ao 10. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Agora o verso 17 até o verso 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquemos o bem, sejam ricos em obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós suplicamos que na Tua bondade e misericórdia o Senhor nos ajude a refletir sobre aquilo que o pregador no passado remoto disse ao povo de Israel e que ficou registrado por inspiração divina para nosso entendimento. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça com esta palavra que vem ao nosso encontro nesta noite. Nós suplicamos que o Senhor fortaleça a fé de todos nós e a confiança de todos nós na Tua providência a cada dia. Porque, ó Deus, é assim que funciona. O Senhor cuida dos Teus filhos a cada dia. As Tuas misericórdias são renovadas a cada dia. E nós Te bendizemos, porque o Senhor nos ordena pedir o pão a cada dia. E a cada dia o Senhor prospera o nosso coração de acordo com a confiança, de acordo com a medida da fé que há em nós. Nós suplicamos a Tua graça, então, sobre todos os irmãos e irmãs e sobre nós, neste momento de reflexão da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, eu quero começar com a ideia, recordar com vocês o conceito de vaidade. Geralmente a gente pensa que vaidade é a produção. Nós nos produzimos
Então, a pessoa que gosta de se cuidar é por isso chamada de vaidosa. Mas o reverendo Luiz Roberto já deve ter falado com vocês inúmeras vezes a respeito do significado original da palavra vaidade. Ela, na verdade, está relacionada com a brevidade das coisas. Está se referindo à ausência de substância, uma coisa vazia, uma coisa etérea. E há vários exemplos na Bíblia que falam a respeito disso. Por exemplo, uma nuvem, um sopro, a erva que cresce de manhã e de tarde murcha. Vaidade é esse estado limitado e esse estado vazio de substância. Há um outro sentido na palavra que é justamente o conceito de desconfiança e fraqueza. Enquanto que o Salmo 62, por exemplo, diz que Deus é a rocha, que Deus é a força, que Deus representa toda a fortaleza, o mesmo Salmo vai dizer que nós somos como paredes fendidas, como muros que estão prestes a cair. Nós somos inseguros, incertos, inconstantes. Nós somos pessoas extremamente fracas. Isso é um conceito de vaidade. Tem outro aspecto que a própria palavra hebraica nos remete, que é a futilidade. Uma pessoa vaidosa é fútil. Uma pessoa vaidosa, mesmo que se produza, não produz efeito, não causa impacto. Ou se causa impacto, é um impacto prejudicial e não favorável. Eu me lembro de uma atriz, me lembro do caso, não conhecia a atriz. Ela aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e ela, acostumada a ter meio centímetro de massa corrida no rosto. O rosto dela parecia o de uma boneca. Então ela foi na igreja assim, como ela estava acostumada, e alguém disse assim: olha, isso é vaidade. Então no domingo seguinte ela veio sem nada e ninguém a conheceu. E ela reclamou: eu tirei tudo, toda a minha maquiagem e ninguém reconheceu. Aí alguém disse assim: não, é o equilíbrio que a gente faz, nem tanto lá, nem tanto cá. Não é? Porque, às vezes, a aparência de uma pessoa pode produzir um choque, mas é fútil a sua vaidade. E um quarto sentido é o sentido de engano, é o sentido de absoluta mentira. O que está ali não é exatamente o que há. Isso é vaidade. Pois bem, o pregador começa o seu livro dizendo: vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. É claro que quando ele fala tudo é vaidade, tudo é brevidade, tudo é ausência de substância, tudo é desconfiança, tudo é fraqueza, tudo é futilidade, tudo é engano, e nós poderíamos acrescentar: tudo é frustração. A vida passa, nós envelhecemos, as pessoas se esquecem do que nós fizemos, tudo é efêmero, tudo é efêmero. Essa é a fala do pregador durante o seu livro. Ele trabalha o conceito de que a vida humana que acontece abaixo do céu é uma vida desanimadora se não houver uma vivência com Deus. Se não houver um relacionamento com Deus, as pessoas passam por este mundo e a sua passagem é absolutamente tola, fútil. Esta é a mensagem do pregador. E, de certa maneira, ele vai trabalhando os detalhes. Por favor, a próxima tela. Ele vai assumindo
Aqui no nosso texto, nós encontramos no verso 8 e 9 estas frases: se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A primeira constatação do pregador é esta: nenhuma sociedade humana é limpa. Nenhuma sociedade humana considera o pobre em primeiro lugar. Aí vocês vão dizer, peraí, o Brasil viveu um tempo agora em que o pobre deixou de ser pobre. Mas a gente assiste o outro lado do mesmo texto, à custa de corrupção, ativa e passiva. Eu tiro pessoas do nível de miséria, mas eu ganho com isso. Não se trata de um serviço ao povo. Do jeito que o pregador fala, ele experimenta isso na sua própria época. Isto mostra claramente que o ser humano é humano desde aquele tempo e carrega desde aquele tempo os vícios que nós assistimos no século 21. Mesmo as sociedades mais avançadas em termos civilizatórios são sociedades corrompidas. Porque se Deus não governa a vida, se Deus não estabelece os parâmetros, não basta a moral do homem, não basta a competência do homem, não basta a força do homem. Então, a primeira constatação dele é esta: o que acontece no círculo onde eu estou assistindo a história? A opressão dos pobres. Os pobres são os primeiros a sofrer com a burocracia, e os comentaristas mencionam isso. Como é que a gente retarda o atendimento à pessoa que não tem recurso nenhum? Quando a gente manda o pobre esperar na fila, quando a gente manda o pobre preencher um monte de formulários. E frequentemente nos noticiários o que a gente assiste? A gente assiste que pessoas morreram esperando, não foram atendidas. Por causa do quê? Por causa de vários fatores, entre eles a burocracia. Agora, o pregador também observa que a pessoa que está no comando, esta pessoa que está no alto, tem acima dela outra pessoa que a explora. Então, eu não posso dizer que todas as pessoas que estão na cadeia de comando na vida de uma sociedade sejam corruptas. Eu não posso afirmar isso, porque algumas não são. Eu não sei quantas são, e eu não sei quantas não são. Mas a afirmação do pregador é que o que caracteriza a sociedade humana é que cada pessoa que tem voz de comando quer ganhar com isso, não quer servir, não quer abençoar a vida dos outros, mesmo que o seu discurso seja este, mesmo que a sua fala seja esta. Por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. A outra coisa dentro desses versículos é uma tradução difícil de ser feita e pode levar a gente para duas direções diferentes. A primeira delas é que, ainda que haja corrupção, tem uma pessoa que precisa receber as coisas, que é o rei. Se ele for bom, se ele for sábio, este rei poderá conduzir a nação a patamares abençoadores, cuidando da terra, mandando plantar onde os ricos têm muitas propriedades e não plantam,
forçando a mão no sentido de que haja maior justiça social. Mas se porventura nós tivermos um rei que quer tudo para si, ele não vai ficar nem um pouco preocupado dos ricos continuarem com as suas terras e o povo passar fome. Então o que o pregador assistiu é isto, e o que ele diz a todos nós é: não te maravilhes com a sociedade, ou seja, não olhe para a sociedade como fim último, não olhe para o governo como fim último, não olhe para as autoridades como tábua de salvação, não olhe para as autoridades como resposta às suas orações. Olhe mais para cima. Para quem que a gente vai olhar? Para o Senhor. Por quê? Olha, nós lemos hoje: do Senhor é a terra, o mar, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O crente em Jesus Cristo tem que se lembrar disso. Ainda que medidas governamentais mexam no nosso bolso, e isso fazem muitas vezes com tristeza para nós, olha, eles vão roubar mais. Mesmo que o nosso comentário lá dentro da cabeça seja esse, e a gente não comunique esse comentário para mais ninguém, o nosso olhar deve ser superior, o nosso olhar deve ser o de confiança na providência divina. Vamos prosseguir. Depois disso, vocês podem ver 2 quadros aí. Eu peguei gente que queixa da falta do SUS, gente que falta. Isso pode ser um discurso de esquerda, mas retrata uma situação do pobre. E aqui vocês observam que tem uma mão com dinheiro, outra que tem um papel, outra que tem dinheiro, outra que tem papel. Existe uma troca de favores nos diversos níveis. É assim que os pecadores governam. Não todos, mas alguns deles se destacam exatamente por fazer isso. Então, não te maravilhes da sociedade. Muito bem, seguindo. O que a palavra de Deus continua dizendo agora está nos versos 10 a 12. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. E depois o capítulo 7, os versículos 7 a 9. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Meus irmãos, quem gosta de dinheiro nunca se contenta com o que tem, porque cultua o dinheiro. Não usa do dinheiro para gastar o dinheiro, para distribuir o dinheiro. Usa o dinheiro para juntar dinheiro. A pessoa, se não junta dinheiro, junta bens. E quando esta pessoa junta bens ou dinheiro, ela não se preocupa com a situação do outro. Ela se fecha nela mesma. O pregador percebe aqui esta verdade que nós conhecemos muito bem. Não há limites para a fome de dinheiro. E o Senhor disse que não é possível a gente servir 2 senhores. Ou servir a Deus, ou servir às riquezas. Porque a gente despreza um e aceita o outro, ou aceita um e despreza o outro. O crente,
em Cristo não pode estar dividido em relação a dinheiro, em relação à riqueza, em relação a bens, em relação a propriedades, em relação à posição que ele ocupa. Ele não pode se prender a isso. Quando nós nos lembramos daquele homem que teve uma colheita boa e resolveu destruir os seus celeiros para fazer outros maiores, o que ele estava na verdade fazendo? Ele estava dizendo: olha, eu não estou contente com o que eu tenho, eu vou ampliar a minha riqueza. E nós podemos tirar algumas lições daí. Quem ama o dinheiro não se farta. Quem multiplica os bens vai multiplicar as pessoas que estão em volta dele. Essa foi uma coisa que o pregador observou. O pregador imaginou o seguinte, e vamos traduzir para o nosso dia, para o nosso cotidiano. Se você tem muito dinheiro, você precisa de um contador, correto? Correto? Um contador. Você precisa de um advogado, correto? Correto? Correto. Você precisa de um jardineiro, porque você não vai pôr a mão na grama. Você precisa de alguém que faça a tua limpeza doméstica. Você não vai pôr a mão no pó. E aí vai. De um lado, a pessoa que ganha muito tem muita despesa. Mas há uma coisa interessante que acontece com quem ganha muito. Os amigos aparecem. Não é verdade? Vocês se lembram do filho pródigo? O que aconteceu com aquele menino que saiu com metade da herança do pai para uma terra distante? O que aconteceu com ele? Vocês podem me ajudar? O que ele teve lá enquanto teve dinheiro? Muitos amigos. Muitos amigos. O pregador entende que ganhar dinheiro não é pecado, mas existe uma consequência muito séria nisto. Se você ganha dinheiro, vai aparecer gente interessada no seu dinheiro e vai viver em cima de você. E isso ele acha que é vaidade, porque a pessoa não é sincera. Os amigos que você tem não são sinceros, não são verdadeiros. São pessoas que estão atrás dos teus benefícios. Eu já reparei, eu trabalho numa comissão e eu volto dessa comissão, eu volto até o aeroporto de táxi. E tem um colega da comissão que vem de ônibus, porque ele não tem recursos. Então, eu já descobri que ele virou meu amigo. E ele disse assim: professor, como é que o senhor vai voltar ao aeroporto? Eu digo: de táxi. Até porque eu recebo verba para usar o táxi. Muito bem. Posso ir com o senhor? Pode. Porque eu recebi, o táxi vai estar vazio. Mas eu fiquei pensando no fato de que quando alguém percebe, e isso pode acontecer até com crentes, na igreja. Gente, na igreja tem dentista, tem médico. Aleluia! Escute, eu sou irmão, dá para fazer um descontinho, né? Sou teu amigo, eu gosto muito, viu, Luciano? Faz um descontinho para o seu pastorzinho aqui. O fato, queridos irmãos, é que quem multiplica os bens, multiplica as pessoas que o cercam. E o texto vai mais longe, diz que o fato da pessoa
trabalhar duro o dia inteiro, lutar para ganhar o sustento, faz com que ela durma feliz, durma tranquila. Enquanto que o rico não trabalhou nada, viveu ociosamente durante o dia, não tem sono à noite. Mas não é só isso, ele não consegue se desvencilhar da sua fartura, ele fica preocupado se alguém não vai tirar a fartura dele, e ele não dorme. É por isso que o apóstolo Paulo, quando falava, dizia: diga aos ricos deste mundo para entesourarem no céu, para usarem bem a sua fortuna na terra, com as pessoas. O verso 9 do capítulo 6 vai dizer que é muito melhor a gente ficar satisfeito com o que a gente tem. E o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Eu sei estar honrado e sei não estar honrado. Eu sei ter dinheiro no bolso e eu sei viver sem dinheiro no bolso. Em todas as coisas eu posso tudo naquele que me fortalece. Vocês estão percebendo onde é que o pregador quer nos levar? Ao fato de que o dinheiro não é problema em si, mas o dinheiro se torna problema quando ele se torna o nosso ídolo. O dinheiro não é problema, mas o dinheiro, a riqueza se torna nosso ídolo, nós passamos a viver por esta situação aqui. Vamos prosseguir. Obrigado. Olha aqui, eu tenho 3 situações, isso aqui é uma boca, viu gente? A pessoa está tentando engolir dinheiro, tem fome de dinheiro. Lá é uma campanha política e já tem várias pessoas, inclusive gente de óculos escuros, todas elas em volta do candidato, são amigos enquanto o candidato está indo. Se o candidato é acusado de alguma coisa, todo mundo parte para fora. E aqui, uma pessoa que está tentando dormir e não consegue. A ideia é que vocês fiquem com isso. Uma pessoa que confia nos seus bens, mas não no Senhor, vive assim. Vamos caminhar. Aí, o nosso trecho continua, e diz assim, a palavra do Senhor, do verso 13 em diante: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. E depois os versos 3 a 6 do capítulo 6. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura não vão todos para o mesmo lugar? A palavra do pregador agora é a respeito de quem ama a riqueza e a guarda, a acumula. O texto do capítulo 5 vai dizer que esta riqueza acumulada e guardada serve para a ruína da pessoa. O Senhor Jesus Cristo disse uma vez: dificilmente um rico entrará no reino dos céus.
Por quê? Porque o seu coração está posto nos bens que tem. Ele vive para isso. Hoje de manhã, comentando desse assunto com alguém, ele disse assim: eu tenho um colega que investiu na bolsa e ele não tem descanso, porque a cada dia os índices da bolsa estão variando e ele precisa agir logo para não perder dinheiro. Acho que nem o WhatsApp é tão importante para o camarada quanto o relatório da bolsa. O fato, queridos irmãos, é que no capítulo 6, talvez até o próprio Deus tenha dado dinheiro para as pessoas. Mas por uma razão que a gente desconhece, Deus não permite que essa pessoa use. Eu não entendo isso, mas é isso que a Escritura diz. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre todos os homens, o homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Vejam vocês que Deus pode ter dado riqueza para alguém, mas essa pessoa não dá importância para Deus. Então Deus não permite que ela usufrua da riqueza. Mas aqui, o texto continua dizendo que muitas vezes a pessoa que ama o dinheiro quer multiplicar o dinheiro rapidamente. Então, é possível que ela tenha investimentos de risco. Alguém aqui é gerente de banco ou não? Alguém aqui trabalha com isso? Ninguém. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. O pregador, esse que está aqui, de milhares de anos atrás, não recomenda investimento de risco. Não entrem em ações, porque vocês podem, de um dia para o outro, arruinar seus filhos e perder tudo. Mas não é só isso. Às vezes a pessoa investe no jogo. Às vezes a pessoa investe na droga. Às vezes a pessoa investe em negócios escusos. O pregador afirma que uma pessoa que pretenda enriquecer rapidamente arruína a sua família. E eu fico preocupado com o fato, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos contabilizando quanto de juro o dinheiro que nós temos aplicado rendeu. E nós ficamos meio cegados. Com isso eu vou fazer aquilo, parecemos o Chaves. Ou a Laurinha, que estava contabilizando o que ele ia fazer com aquele leite que carregava na cabeça, e de repente ela tropeçou e caiu. E todos os seus planos foram por água abaixo. Alguém conhece essa história? Não? Então eu quero um dia contar, mas não hoje. De qualquer maneira, amados irmãos, a conclusão do pregador para essas tentativas de reter, de ficar, de pensar em como progredir, de como pensar em multiplicar aquilo tudo, sem pensar nas consequências, o pregador disse assim: olha, você não pode levar nada. Nós sabemos disso, nós já ouvimos mensagens a respeito disso, que nós não vamos levar nada. Nós não vamos levar nada. Todo mundo sabe que não pode levar nada. Mas os faraós bem que tentaram levar alguma coisa. Por que as suas tumbas são saqueadas quando descobertas? Exatamente porque ali há muita riqueza acumulada. Que aconteceu efetivamente. Eles imaginavam que poderiam reviver e apreciar de novo as suas coisas, mas não podiam. Do seu trabalho nada poderá ser levado.
E, olha só, o que o pregador constatou, ele constatou que uma pessoa que vive para juntar dinheiro é uma infeliz, porque vive sozinho, vive na escuridão, come todos os dias sozinho, tem muito enfado, cria muita doença e muita indignação, exatamente porque estão mexendo no meu queijo, estão mexendo no que é meu. Então o rico fica perturbado. Vamos para a próxima tela e vamos olhar para esta pessoa. Será que ele é crente? Eu não sei, mas é uma imagem patética do lugar para onde a cobiça nos leva. Até crentes caem nessa cilada. Eles ficam imensamente perturbados com o rumo das coisas, o que vai acontecer com o meu bolso. Nós estamos no mês de entrega da declaração anual de imposto de renda. Pode ser que algum crente diga: não, o governo não merece ficar com o meu rico dinheirinho, eu vou reter, eu vou mentir na declaração, eu vou deturpar a minha declaração. Mas o mal também é prudente. A malha fina pega, viu? Experiência própria. Não foi por desonestidade, foi por erro de lançamento. Viu? Eu não sei como é que apareceu lá um dado de que eu tinha contribuído para o seguro-saúde, para a previdência. Apareceu um número doido lá, eu não sei onde é que foi. Eu acho que foi o empregador que fez, e eu fui chamado. Estou na malha fina, por isso. Tem mais gente boa. Tem mais alguém na malha fina aqui? Ninguém, só eu mesmo. O fato é que as pessoas entram em colapso quando vem o seu império se acabar. As pessoas imaginam que podem segurar a vida. Quem quiser ler o Salmo 73 com mais cuidado, vai perceber: olha, Senhor, as pessoas falam mal de Ti, as pessoas agem desonestamente, e a cada dia elas estão ricas. Eu todos os dias sou uma pessoa absolutamente afligida, sou uma pessoa disciplinada por Ti, o Senhor não me deixa sair disso. Eu me lembro, né, Esther, no nosso casamento, toda vez que eu juntava dinheiro era para pagar alguma desgraça que Deus daria, a fim de que eu vivesse pela fé. Ele me treinou nessas condições. Juntava um pouquinho de dinheiro, fundia motor. Oh, meu Senhor! Juntava um pouquinho de dinheiro, problema de cirurgia. Juntava e tudo se esvaziava. Não é? A última porção que eu tinha, o Luciano levou. Não é? Quer dizer, é sempre assim. Deus nos faz viver por fé. Deus nos faz viver por fé. Vamos lá. O fato é que, meus irmãos, o pregador tem mais uma constatação nos versos 10 a 12 do capítulo 6. Ele diz: a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Esta é a última constatação da nossa perícope aqui. O pregador diz: a história humana tem começo, meio e fim. Ela está escrita, ela está determinada, ela está definida. O que é que se pode fazer com uma história que já está definida?
Como é que nós, com a nossa própria provisão, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio legado, podemos mudar a história? Para o pregador, nenhum homem é competente o suficientemente para mudar a história. E nós devemos lembrar, a única pessoa que mudou a história foi o Senhor Jesus. O fato, queridos irmãos, é que nós também não temos condições de analisar as situações que nós temos. Nós olhamos sempre de uma perspectiva. O que vocês enxergam aqui? Um inário. Acham que é um inário, e é mesmo. Ele tem música aqui. Entretanto, o que vocês enxergam? Enxergam uma capa azul. Eu enxergo outra coisa. Eu enxergo o letreiro do inário. Agora vocês enxergam o letreiro. O título do inário, eu não enxergo. Como é que nós podemos conduzir a nossa história se nós não somos competentes de enxergar o todo? Quem é que pode enxergar para nós o todo? Quem é que pode garantir o dia de amanhã? Quem é que pode planejar para nós as opções perfeitas para a nossa vida? Quem é que pode perceber todas as nuances e dizer: este é o caminho, andai por ele, não te desvires nem para a esquerda nem para a direita, eu, Senhor, sou contigo? Já respondi. É o Senhor. Então o pregador está constatando todas estas coisas. Vamos ver a imagem. E a imagem é esta. Para onde as pessoas estão indo? Qual é o caminho delas? Como é que elas andam? Então, para se garantir, as pessoas acumulam riquezas. E acham que isto é suficiente para guardá-las. Mas o pregador diz: o que está programado para acontecer com o ser humano, acontecerá. Tem uma velha história que fala de um servo do califa que foi ao mercado em Bagdá. Então ele chegou lá e viu a morte, e quando a morte o viu, deu um grito violento, que assustou todos, inclusive o servo. O servo voltou correndo para casa, e disse: meu senhor, me dê um cavalo, eu preciso fugir de Bagdá. E para onde você vai? Eu vou para Samarra. Por que você vai fugir? Porque a morte se encontrou comigo no mercado e gritou desesperadamente. Eu não sei o que aconteceu, eu me assustei muito. Toma o cavalo, vai para Samarra. E o califa foi ao mercado e se encontrou com a morte. E disse: morte, o que você fez ao meu empregado? Ela disse: nada. Como nada? Não, eu só gritei assustada. Falei: mas por que você gritou assustada? Porque eu vou pegá-lo em Samarra. Eu não sei o que ele está fazendo em Bagdá. Entenderam a história? Nós não podemos acrescentar um segundo à nossa existência. Nós não podemos assegurar que amanhã nós estaremos vivos. Nós não podemos assegurar que no ano que vem nós estaremos em tal lugar. Tiago disse: olha, prudência, se o Senhor quiser, nós faremos isso e aconteceremos. O crente tem que se pensar como pessoa dependente do Senhor, independente das circunstâncias, se é pobre ou rico. Vamos terminar a nossa reflexão pensando, meus irmãos, então, no remédio que o pregador dá. Ele diz nos versos 18 a 20: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens,
e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. O apóstolo Paulo diz assim: olha, você tem Cristo no coração? Muito bem, permaneça do jeito que você está. Se você é escravo, continue escravo. Se você é senhor, continue senhor. Com isto, o apóstolo Paulo estava desejando, concordando com o pregador, o fato de que cada um de nós deve estar contente com o que tem. Isso não vai contra o desejo de progredir. Cada um de nós deve querer progredir. Na igreja, a palavra de Deus pensa que cada crente deve progredir espiritualmente. Mas se nós estudamos, se nós nos esforçamos, por que nós não temos o direito de progredir, de mudar de faixa de classe social? Por que que nós não temos a possibilidade? Olha, os reformadores trabalharam seriamente nisto, e eles afirmaram aquela palavra que o trabalhador é digno do seu salário. Eles trabalharam a ideia de que um crente deve saber aplicar bem aquilo que Deus lhe dá, mas nunca amar o dinheiro. O problema está em desprezar a Deus para me contentar com aquilo que eu tenho. Então, se eu sou pobre, o que eu devo fazer? Eu devo comer e beber e gozar do bem de todo o meu trabalho. O meu trabalho é tão honrado quanto o trabalho do rico. E eu devo me orgulhar do meu trabalho. E eu devo realizá-lo como para o Senhor. Mas se Deus prospera o meu caminho, a minha alma não deve estar naquilo. É só um bem. É um bem que vai. É um bem que vai. É só matéria. E nós temos que nos preocupar, nós temos que nos concentrar com o fato de que juntar e não usufruir é vaidade. Então, benditos aqueles que prestam atenção nas Escrituras. Eu cito como exemplo o caso dos dízimos de Israel. Como Deus sabia que o povo tinha a tendência de guardar para si, Deus estabeleceu 3 dízimos. O primeiro dízimo era integralmente para a tribo de Levi, para a manutenção da tribo. O segundo dízimo, está registrado em Deuteronômio 14, era para ser repartido entre o órfão, a viúva, o sacerdote, o estrangeiro dentro da porta e o próprio dizimista, comer e beber. Ele tinha que usufruir da colheita, ele tinha que recolher uma taxa e utilizar esta taxa no benefício de outros compatriotas, e comer e beber com eles. Ideia de comunhão, ideia de ação social. Não é? É assim que a gente entende que uma pessoa que tem recursos deve viver. Não deve juntar para si mesmo, mas deve utilizar o dinheiro com coisas que são abençoadoras. É assim que uma pessoa investe no reino dos céus. Então, se Deus lhe deu dinheiro, se você, tudo que põe a mão, gera dinheiro, se você se tornou uma pessoa abastada, não tem nenhum problema de você viver dentro da sua faixa salarial, não é? Seria enganoso você ganhar muito dinheiro e viver com um orçamento muito limitado para juntar. Na verdade, o que você deveria fazer é ter a sensação, não a sensação,
ter a sensibilidade de guardar reserva para a sua emergência. Disso não se tem dúvida. Disso não se tem dúvida. Entretanto, mais do que isso, você deve aplicar na vida dos outros. Então, você não vai encontrar prazer maior, se você for abastado, você não vai encontrar prazer maior do que investir na vida de alguém que não tem recurso nenhum para estudar, mesmo que não seja seu filho. Você vai se sentir realizado quando puder mandar alguém para um acampamento aqui, sem que seja da sua família. Você vai poder se sentir a bênção de Deus a partir do instante em que você entender que os recursos a mais que você recebe e que são superlativos em relação ao que você necessita para viver, são dom de Deus. Você tem que se lembrar disso. O pregador diz: quem enriqueceu pelo dom de Deus deve viver e atribuir esse dom a Deus. Ou seja, Senhor, tu me tens dado muito, e eu te louvo porque o Senhor tem me dado muito, mas eu quero usar estas coisas para o bem dos outros. Eu quero fortalecer a vida de quem não tem. Vocês se lembram de Barnabé? Barnabé foi um homem assim. Ele viu a igreja necessitada, ele tinha um terreno que certamente não ia utilizar, ele vendeu aquele terreno e ele trouxe aos pés dos apóstolos, dizendo: olha, eu quero compartilhar aquilo que Deus me deu. Ele não disse isso, quem está dizendo sou eu, mas ele disse, ele teria dito: olha, eu quero compartilhar com os outros aquilo que eu recebi demais, não é? E finalmente Deus dá alegria. O texto diz que a pessoa, o homem, não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Deus é Deus da alegria. E quando uma pessoa diz assim: Senhor, eu quero ser guiado por Ti, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê inteligência, competência para cuidar dos bens que o Senhor me confia. Eu sou Teu mordomo, tudo é Teu, tudo é Teu. Mas Senhor, eu quero usar bem aquilo que é Teu e que está repartido comigo. Eu quero abençoar pessoas com aquilo que é Teu. Sabe o que Deus vai responder? Deus vai dar alegria. Deus dá alegria aos que muito labutaram e os faz esquecer os dias maus. Meus irmãos, me parece que esta é a mensagem do pregador, é claro que contextualizada para nós aqui, mas eu espero que você seja edificado, que você seja edificada. Não confie nos bens que Deus te deu, eles não são teu Deus. Não aceite que as preocupações desta vida te assolem. Não permita que a ansiedade venha. Se apegue à palavra de Deus, se apegue ao texto daquela experiência do salmista que diz: fui moço, sou velho agora, mas nunca em minha vida vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Meus irmãos, entreguem o seu caminho ao Senhor. Confiem nele, e Ele tudo fará.